Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos falar sobre as sociedades africanas e vamos desmistificar algumas coisas, tá certo? O que nós devemos desmistificar é principalmente aquela visão que a maioria das pessoas tem de que o continente africano é uma coisa só, de que as sociedades que vivem lá, na verdade, é um grande grupo de pessoas iguais, com idioma igual, religião igual, tudo igual. Só que, na verdade, isso não acontece. Nós vamos ter uma variedade cultural muito grande dentro do continente africano, assim como variedade linguística, nós vamos ter variedade política, uma variedade na sua forma de organização social, na escolha dos seus representantes ali tribais. No caso, no tempo dos impérios que nós tivemos na África, nós tínhamos formas diferentes de escolha de representantes. Vamos ter aqueles clãs que são matrilineares, ou seja, a sua genealogia ela é puxada para o lado da mãe. Nós vamos ter aqueles que são patrilineares, onde a descendência ela é puxada para o lado do pai, e várias outras formas de organização social. Então, a África, ela na verdade é um conjunto de várias culturas diferentes, que se organizam de formas diferentes, vivem de forma diferente, tá certo? Isso desde os primórdios da humanidade. Como todo mundo sabe, o continente africano, ele é o berço da humanidade. E isso faz com que o continente, ele acabe tendo uma variedade de povos muito grandes, de organização social, fatores históricos, eventos e várias outras coisas que caracterizam esses diferentes povos. A prova de que o continente africano é riquíssimo em culturas diferentes é a existência de impérios como o Império Egípcio, Reino do Mali, Congo, Gana, Iorubá e várias outras sociedades, desde sociedades tribais mais simples até a constituição de impérios maiores, como o caso do Império Egípcio. Isso vai variar muito de acordo com o momento histórico e com a região que essas sociedades estão organizadas. Nesse vídeo, nós vamos dar destaque para três sociedades africanas: o Reino de Gana, o Império do Mali e as sociedades de etnia Iorubá. O Reino de Gana surgiu no século IV, ao norte do rio Senegal. Era composto de diferentes aldeias, e em cada uma dessas aldeias existia um representante. Esse representante, ele tinha força política, e dessa forma o Reino de Gana, ele tinha o seu poder descentralizado. O poder dentro desse reino, ele era passado de forma matrilinear, ou seja, da linhagem da mãe. Já no aspecto religioso, o reino de Gana possuía uma religião denominada animista, mas ele também sofreu muita influência do islamismo, devido ao intenso comércio que os mercadores de Gana tinham com mercadores vindos do Oriente, principalmente mercadores árabes. Os principais produtos que eles comercializavam eram ouro, marfim, sal, tecido e vários outros produtos, tá certo? O Reino de Gana, ele só veio ter uma notoriedade mesmo a partir do século VII, mas o seu auge só veio no século XI. À medida que o comércio com os árabes se intensificou, o Reino de Gana instituiu um funcionário para ficar responsável por essa questão de tributação, tanto dos produtos que eram vendidos quanto dos produtos que eram comprados, tá certo? Além disso, o Reino de Gana também praticava a questão da cobrança de impostos das suas aldeias, e ele vai iniciar um processo de expansão territorial muito grande. E à medida que ele ia se expandindo e conquistando novos territórios, ele ia cobrando tributos e impostos dessas novas possessões que ele possuía. Agora nós vamos falar sobre o Império do Mali. O Império do Mali, ele começou a se constituir no governo de Sundiata Keita, que governou entre 1230 e 1255. Foi durante o seu governo que o Império do Mali dominou o reino de Gana, tá certo? Ali por volta de 1240. Com isso, o Império do Mali passou a dominar também as minas de ouro que antes pertenciam ao reino de Gana. Após dominar o reino de Gana, Sundiata Keita, ele vai dividir o território em províncias, vai nomear representantes e vai submeter a população desses territórios a uma espécie de regime de servidão. O Império do Mali vai definir rotas comerciais seguras, né, para o comércio do ouro. Essas rotas comerciais elas contavam com estrutura para os viajantes,
de alojamento e de alimentação. Além disso, o Império do Mali também vai contar com um importante centro cultural e comercial, que é a cidade de Tombuctu. Essa cidade, ela vai se tornar um polo de conhecimento. Vamos ter instalação de universidades, escolas, além de ser o centro comercial do Império. Além do comércio do ouro, os habitantes do Império do Mali também praticavam a agricultura, a pecuária, o artesanato e também praticavam a escravidão. Através de sua força e influência, eles vão conseguir expandir o território do Império ao leste, próximo ao rio Níger, e para o oeste, próximo ao Oceano Atlântico. Seus reis seguiam a religião islâmica e todos os anos eles organizavam peregrinações para a cidade sagrada de Meca. A decadência do Império do Mali vai começar tanto por questões internas, como também por invasões de povos como os povos berberes e os povos do Império Songhai. O Império do Mali, ele vai se fragmentar definitivamente no século XV. Já os povos de origem iorubá, eles são assim divididos de acordo com a língua, que é a língua iorubá. Esses povos, eles estavam organizados em cidades-estados independentes. Essas cidades, elas possuíam um governo próprio e elas faziam comércio entre si, mas elas nunca constituíram uma unidade, como foi o caso do Império do Mali e do Reino de Gana. Tá certo? Então, devido a essa falta de unidade, nós vamos ter pequenos reinos e pequenas cidades-estados independentes, mas todos constituindo a mesma sociedade, que é a sociedade iorubá. Esses povos se desenvolveram no sudeste da atual Nigéria e constituíram um dos maiores centros civilizatórios da Guiné, chegando a influenciar outros povos, como foi o caso do Reino de Benin. Normalmente, a cidade onde o rei habitava, ela era considerada uma cidade muito importante, independente do tamanho que ela tivesse, devido à questão de ser ali o local onde o rei residia. Outra coisa, a questão da agricultura, ela era exercida exclusivamente pelos homens. Já as mulheres, elas ficavam responsáveis pela limpeza, moagem, armazenamento e processamento dos alimentos de origem agrícola, do cuidado com as crianças, cuidado com os animais e além de vender determinados produtos. Essa é uma sociedade considerada patriarcal, pois os cargos de liderança e chefia eram todos realizados por homens. Os laços de parentesco também eram muito importantes. Eles eram definidos ou por laços de sangue ou por casamento. Devido a isso, muitas vezes, uma pessoa ela não era identificada por seu nome, mas sim pelo vínculo de parentesco que ela tinha com uma outra pessoa. A partir do século XVI, uma parte da civilização iorubá foi escravizada, infelizmente, e no século XIX, o território dos povos iorubás foi invadido por um outro povo, chamado povo Fulani. Devido a isso, os remanescentes dos povos iorubás, eles tiveram que migrar para o sul. E a partir de 1901, eles acabaram sendo dominados pelos britânicos e se tornaram colônia. Agora nós vamos falar sobre a arte africana. Assim como os povos e as culturas, nós vamos ter a arte que ela vai ser muito variada dentro do continente africano. E ela vai estar relacionada principalmente a aspectos culturais, regionais e materiais. É muito comum encontrar arte africana em materiais como cerâmica, madeira, tecidos, ouro, cobre, prata e vários outros tipos de materiais. Além de estátuas, nós também vamos ter adornos corporais, pinturas, utensílios que eram utilizados no dia a dia ou em rituais.
Normalmente, essa arte representava a visão de mundo que essas pessoas tinham, seu cotidiano, sua relação com a natureza, sua relação com a ancestralidade, com as questões religiosas. Então, tudo está intimamente conectado, tá certo? E isso é muito importante para esses povos. E é importante para nós também, porque isso ajuda a compreender a nossa sociedade e a influência que esses povos africanos exerceram aqui no Brasil também, já que muitas pessoas de origem iorubá foram trazidas para o Brasil como escravos, e aqui elas tiveram que se reinventar e preservar suas tradições. E hoje nós temos várias religiões que são de matrizes africanas e que ainda possuem muitas características dessas religiões ancestrais. Gente, fiquem com Deus, se cuidem, um forte abraço.